Estamos entrando hoje aqui na nossa terceira e última parte da nossa série Manjedoura. O tema de hoje, Esperança Viva. Série Manjedoura, terceira parte, Esperança Viva. Eu vou convidar vocês que abram suas Bíblias para vocês lerem comigo. Lucas capítulo 2, verso de 25 até o 38. O texto vai estar aqui na tela. E a gente vai ler da Nova Versão Internacional. Nos diz assim a palavra de Deus: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado, ó Pai, pela tua presença aqui conosco nesta manhã. Muito obrigado pelo teu falar. Muito obrigado, ó Pai, pelas canções que o Senhor nos permitiu cantar aqui nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas palavras com que o Senhor abençoou os nossos corações nas ministrações e orações e todas as palavras que já tivemos aqui. Pai, mas nesta hora, Senhor, que nós temos a Tua palavra aqui aberta, lida, a Tua palavra que é cheia de bênçãos, que nela mesma é abençoada. Senhor, nós viemos na Tua presença a suplicar a Ti pelo Teu falar ao nosso coração. Pai, toca a nossa alma, toca o nosso ser, transforma-nos, molda-nos, faça de nós nesta manhã, Senhor, aquilo que Tu queres, para que nós possamos sair daqui melhores, muito mais parecidos com o Teu projeto, para cada uma das nossas vidas. Pai, esta é a oração que nós fazemos, e porque nós estamos certos que o Senhor está nos ouvindo, nós já louvamos e bendizemos o Teu nome, não por causa dos méritos que nós tenhamos, mas por causa daqueles que têm o Teu Filho bendito, o nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo. O povo de Deus diz amém. Se você perdeu alguma das outras duas versões, das duas etapas da nossa série, dá uma rodadinha lá no YouTube e procura pela hashtag série Manjedoura, né, e você vai ver os outros dois vídeos que a gente tem das últimas 2 semanas, mas hoje é a nossa terceira, e eu tenho certeza, né, de que Deus vai tocar a nossa vida tanto quanto Ele nos fez nas outras semanas. Deus tem planos assim tremendos para o seu povo. Eu imagino que esse dia que nós acabamos de ler aqui nessa história deve ter sido um dia tremendo para os congregantes daquela sinagoga. Um dia maravilhoso, né, para as pessoas que estavam indo ali constantemente, pessoas tais como Simeão, tais quais Ana, essa profetisa que estava lá. Uma profecia se cumpriu. Uma profecia se cumpriu. Não sei se vocês já pararam para poder pensar nisso, da quantidade de vezes que a gente fica exposto a cumprimento de alguma profecia. E todas as vezes que acontece, agora, por exemplo, nós estamos vivendo momentos, aliás, nos últimos 4 anos, nós estamos vivendo momentos de conflitos na Síria. E tem algumas coisas a respeito da Síria na Bíblia que são coisas importantes. Por exemplo, o profeta Isaías fala que, a respeito de Damasco, a capital da Síria, fala que antes de chegar o dia do Senhor, que Damasco seria desolada e Damasco ficaria desabitada.
Sabe uma coisa bonita a respeito de Damasco, interessante a respeito de Damasco? Que é uma cidade antiguíssima, os escritos antigos, na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de onde? Damasco. Damasco já era cidade naquela época, e era cidade antiga e cidade famosa. Damasco continua cidade hoje e continua cidade famosa, e uma das poucas cidades na história do mundo que nunca ficou desabitada. Aí de repente você vê uma profecia: antes de chegar o dia do Senhor, Damasco vai ficar desabitada. Aí a gente vê um monte de guerra, bomba estourando, gente fugindo, tem sírios espalhados para todo quanto é lugar do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos, gente chegando, como exilado, e a gente fica de olho assim: que hora que esse negócio vai ficar desabitado, vai ficar desolado, porque a hora que ficar, tem profecia cumprindo debaixo do nosso nariz. E eu fico olhando para essas coisas, a gente fica olhando para essas situações. Agora há pouco nós tivemos aí alguns eclipses solares, né, que a gente chama de lua de sangue, aquele blood moon, que é a lua vermelha. Não tem profecia específica para a gente hoje a respeito disso aí, mas tem diversas profecias na Bíblia que se cumpriram em dias de lua de sangue. Aí a gente vê essas coisas, e a verdade é que não tem nenhuma profecia específica, mas todas as vezes que isso aconteceu, teve efeito no povo de Israel. A gente vê isso acontecendo, a gente gosta de ver o que vai acontecer. O que vai acontecer de diferente? Agora, a gente vê uma profecia aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Simeão está ali. Alguém que recebeu de Deus uma palavra, Deus se revela de uma forma sobrenatural, dizendo para ele: você não vai ver a morte antes de você ver o Salvador. Meu avô paterno faleceu com 95 anos de idade. E ele já estava assim, a causa mortes dele era câncer de próstata, né, com 95 anos de idade, né, não está tão mal não. Mas a realidade é que eles tiveram que arrumar alguma coisa para dizer por que o velho morreu. Né, mas ele já estava ali, ele era o irmão mais novo de uma fila grande na família dele, e de vez em quando ele falava: menino, eu acho que Deus pulou meu nome na lista. Meus amigos já foram tudo, e eu estou aqui, meus irmãos já foram todos, incluindo a esposa. Já tinha ido todo mundo, falou: só estou eu aqui. Eu imagino Simeão, um velho parecendo meu avô, que estava ali e falou: acho que Deus esqueceu de mim. Todo mundo já foi, ele me prometeu que eu não morro sem ver o Salvador, mas cadê esse Salvador? Cadê esse Salvador? E de repente, Deus o leva ao templo. Essa é a história que a gente leu, né? E ele chega lá, chega a mãe com o menino, e ele fala: Senhor, esse menino é o menino da promessa. Agora eu posso descansar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você já parou para poder pensar a intimidade, né? A intimidade de Simeão com Deus? Quantos meninos chegavam no templo? Quantos meninos tinham que cumprir aquele ritual da lei para poder estar ali? Quantas crianças? Mas o que Deus falou em especial para Simeão que não o deixou com dúvida de que aquele menino era o cara? De que aquele menino era o que ele esperava? Intimidade com Deus, intimidade com Deus. A manjedoura me faz lembrar desse episódio, que obviamente não aconteceu enquanto o menino estava lá, envolto em pano e deitado na manjedoura. Aconteceu tempo depois. Ele já estava no outro lugar, já estava numa outra cidade, numa outra ocasião. Mas a manjedoura me faz lembrar que a promessa de Deus se cumpriu, e que os olhos de alguém viram, e que os nossos olhos da fé veem o nosso Salvador. Que o nosso Salvador está aqui. Ele é a nossa esperança viva. E a manjedoura me faz lembrar que eu tenho uma esperança viva, e essa esperança viva chama-se Jesus Cristo. Uma coisa, se você quiser, anote aí. Essa esperança viva, o que ela é? Ela é a esperança da reconciliação com Deus. A esperança de o homem poder estar junto com Deus. Simeão esperava a consolação de Israel. Eu não sei vocês, mas sempre que eu vejo essa palavra consolação, a primeira coisa que eu penso é daquela história do prêmio de consolação. Eu não sei se é comum em todo quanto é lugar, mas de onde eu venho tem aquele ditado que é bem comum, o seguinte: ganhar não é importante, o importante é competir. Fala isso para o perdedor. Fala isso para o segundo lugar. A gente fala, com criança até funciona. Filho, o importante é você competir, mas ele não vai estar satisfeito. Se você perder, você não está satisfeito, porque o importante é ganhar. Mas aí vem o prêmio de consolação. Quando você faz corrida com criança, esse tipo de coisa, o primeiro lugar pode ganhar uma coisa separada, mas todas as outras crianças têm que ganhar alguma coisa, porque senão vai dar errado.
vai dar errado. Não dá para ter prêmio só para o primeiro, segundo e o terceiro colocado. Todo mundo tem que ganhar o prêmio de consolação, porque senão não vai ficar bom. Aí sempre quando eu vejo consolação, a primeira coisa que me vem à mente é isso, é um prêmio de consolação. Simeão esperava, será um prêmio de consolação para Israel? Segundo os dicionários, consolação é o ato ou efeito de consolar, o consolo em si, mas aí vem uma palavra interessante, alívio, conforto. Que tipo de consolação Simeão esperava? Claramente, o que ele esperava era a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda do prometido de Deus. O povo de Israel era um povo que se acostumou, né, com o agir de Deus. Deus estava sempre lutando por Israel. Deus estava sempre à frente das batalhas com Israel. De vez em quando o povo se desviava. Talvez eu deveria mudar essa palavra aqui e dizer, de vez em sempre, meu povo se desviava, ficava longe daquele que era o querer, daquela que era a proposta de Deus, Deus se distanciava, mas daí a pouco, alguém se levantava no povo e dizia, pessoal, a gente precisa voltar à presença de Deus, pessoal, a gente precisa se dedicar a Deus, a gente precisa esquecer da idolatria, a gente precisa esquecer de outras coisas, e a gente precisa se voltar para Deus, e o povo se voltava para Deus, e as promessas de Deus eram sempre o seguinte, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o povo que clama pelo meu nome fizer essas coisas, eu os ouvirei, eu sararei a sua terra. E essas promessas de Deus, que sempre acontecia na vida do povo. Se você quer ver histórias lindas, de coisas maravilhosas, sobrenaturais, acontecendo na história do relacionamento do povo de Israel com Deus, lê o livro de Josué. No livro de Josué tem algumas coisas que até alguns céticos e críticos gostam de usar para poder dizer que a Bíblia não sabe de nada. Porque uma das coisas que tem na história de Josué, uma determinada ocasião eles estavam lutando, a batalha estava grande e eles precisavam vencer e estava ficando de tarde. E Josué ora, a Bíblia fala, Josué orou e o sol parou. Mas sol não roda para lugar nenhum, que troço mais bobo. Era o conhecimento deles na época. Assim que eles pensavam que as coisas aconteciam. E a Bíblia é uma narrativa daquela ocasião. O dia ficou mais comprido para Josué. Eu tenho uma outra ocasião que choveu tanta pedra de gelo em cima do povo que morreu mais gente das pedras de gelo que caiu em cima do povo do que das espadas dos israelitas. Deus indo à frente do povo de forma sobrenatural. O povo de Israel acostumado com isso, mas agora, nos últimos tantos anos, até chegar essa ocasião de Simeão, Deus estava quase que em silêncio. Quase que em silêncio. O povo já não escutava Deus, não havia profecia em torno de 400 anos. O primeiro profeta, depois de praticamente 400 anos, foi João Batista, que era pouco mais do que uns meses mais velho que Jesus. Se Jesus era bebê aqui, João Batista estava fazendo bagunça, deixando a mãe dele maluca. Aí essa história do campeonato. Não estava profetizando nada ainda, estava em silêncio. Estava em silêncio. Um tempo em que as pessoas já não viam mais Deus agindo como Deus agia. Um tempo em que o povo de Israel já estava desesperado, dizendo, Senhor, nós precisamos desse alívio. Senhor, nós precisamos desse conforto. Senhor, nós precisamos dessa consolação. E Simeão era alguém, né, que esperava pela consolação de Israel. Jesus chega à terra, ele nasce num momento muito delicado da história, não só da história de Israel, mas um momento da história do mundo. Jesus chega ali. O império que assolava Israel. Você vê, se eles foram escravos um tempo, o povo israelita não tinha por costume deles mesmos serem escravos. O tempo que eles passaram no Egito era um tempo que não era proposta de Deus. Agora eles estão debaixo de um império romano que assola todo o mundo conhecido, incluindo Israel. E o povo está clamando. O povo está atento. Alguns estão atentos. E Jesus chega, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala isso de uma forma bela, ele diz que quando chegou o tempo exato, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Nascido sob a lei, nascido de mulher, a palavra de Deus fala, Gálatas 4, verso 4. E olha que coisa linda, e Simeão estava lá, viu isso, entendeu isso, pegou aquele menino no colo e disse, esse menino é a profecia. A maior expectativa, né, de alguém de Deus naquela época era de uma reconciliação de Deus com os homens. E Simeão tem nos seus braços o cumprimento dessa profecia. Deus propondo paz com os homens. Reconciliar é isso, é fazer paz. De vez em quando a gente está com cara torcida com alguém,
Falei, não, sabe uma coisa, preciso fazer um encontro para a gente poder fazer uma reconciliação. A gente se encontrar e dizer, não, eu errei aqui, eu errei acolá, eu preciso me ajustar aqui, eu preciso me ajustar acolá. E a verdade é que no relacionamento do homem com Deus, o homem sempre erra, porque Deus é certo. E agora Deus dá oportunidade para o homem se consertar na presença dele. E Jesus é essa esperança de reconciliação. A gente é muito melhor, né? A gente é muito melhor do que Simeão, porque nós não simplesmente temos um bebê que nasceu, mas nós temos um Salvador, né, que completou a sua obra, um Cristo que nasceu e completou a obra de reconciliação na cruz do Calvário. Morreu, mas está vivo novamente. Ele não é para nós um bebê, mas ele é um Salvador. Aleluia, né? Mas eu olho esse texto e fico pensando. O verso 33 do que a gente leu diz o seguinte: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Não é curioso isso? Maria e José ali, então, que história é essa? Esse menino aparece pra gente, com esse monte de anjo falando, gente conta coisas daqui, outros conta coisas de lá. Agora, de repente, a gente chega aqui no templo pensando que nós estamos totalmente anônimos aqui. É simplesmente mais uma família que está trazendo um bebê para ser apresentado. É só mais uma família que está trazendo o bebê para fazer o cumprimento daquilo que a lei nos obriga a fazer. E vem essa história. Será que nós não estávamos loucos quando nós vimos aqueles anjos? Será que nós não estávamos loucos quando tivemos sonhos? Será que nós não estávamos? Não, nós não estávamos, porque tudo está caminhando conforme Deus falou com a gente. Olha que coisa, uma profecia sendo cumprida, Quando você vir uma manjedoura, lembre-se que você tem uma esperança viva de reconciliação. Nós somos muito melhores do que Simeão, porque ele morreu continuando ainda na expectativa da fé que ele tinha, que um Salvador morreria por ele. Ele só viu um bebê, mas nós temos um Salvador. Uma outra coisa que essa esperança nos faz é uma esperança viva, que é uma esperança de luz para os homens. A gente teve na história, no início do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, um movimento filosófico, né, um movimento literário, né, um movimento intelectual, conhecido como iluminismo. O mundo todo conhecido com aquela história de iluminismo, essa história toda de pessoas que saíram, nós não podemos ficar só vivendo debaixo dessas mesmas coisas que a gente conhece e buscando conhecimento na ciência, buscando conhecimento em todas as áreas diferentes, culmina, né, numa revolução francesa que muda toda a história do mundo. Aquelas monarquias absolutistas com reis que mandavam e faziam, na França em 3 anos acabou. E eu acho tão interessante que eles chamam aquilo de iluminismo. Século XVIII, pertinho da gente aqui, né? Poucos anos atrás. O que me faz pensar, e concordando ou não com aquele movimento, ou concordando ou não com as ideias iluministas, é que há de se convir que onde chega o conhecimento, chega a luz. E onde chega a luz, chega automaticamente mudança na mente. E a palavra de Deus fala: nele estava a vida era a luz dos homens, falando a respeito de Jesus, e ele se declara: eu sou a luz do mundo. O mundo, mais de um milênio depois do nascimento de Jesus, chega um momento que eles dizem que é um momento de iluminismo. Se buscasse a palavra de Deus, já tinha sido iluminado 1700 e poucos anos antes, que Simeão já tinha sido iluminado, porque nós temos essa luz que nos chega, que toca a nossa vida, que transforma o nosso ser, porque depois que a gente conhece a Bíblia, depois que a gente tem um relacionamento com Deus, fica difícil não relacionar essas coisas do ambiente natural com as coisas do ambiente espiritual. Jesus é a luz do mundo. A gente não precisa de um super desenvolvimento intelectual, a gente não precisa de um super desenvolvimento filosófico para descobrir luz, porque nós temos Jesus Cristo, que ele é a luz do mundo. Verso 32 do texto que a gente leu diz, palavra de Simeão, dizendo, ele era luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o povo de Deus. O mundo hoje vive em trevas, o mundo hoje vive perdido, sem saber para onde vai, o mundo vive caótico, o mundo vive escravo dos vícios, o mundo vive sem luz, sem paz e sem uma esperança de um futuro melhor. O mundo vive fora do trilho, o mundo vive num caminho
de desastre. E a manjedoura me faz lembrar que eu tenho uma esperança viva que ilumina o meu caminho. A manjedoura me faz lembrar que o meu Salvador nasceu. A manjedoura me faz lembrar que eu tenho alguém que, como diz os Salmos, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105 fala exatamente isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu acho tão bonito esse relacionamento de Jesus com a palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Aliás, ontem nós mencionamos isso enquanto a gente meditava naquela nossa celebração que foi muito gostosa. O Evangelho de João, capítulo 1, diz, no princípio era o verbo, era a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus, quando ele está orando em favor dos seus discípulos, ele fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí você conecta os pontos. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A tua palavra é o quê? Verdade. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Eu acho tão bonito, por exemplo, o último livro da Bíblia, a gente chama de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo revelando alguma coisa que estava escondida. Não, é Jesus Cristo sendo revelado, sendo descoberto, sendo mostrado. Jesus é a palavra, e a palavra de Deus nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Jesus é luz. Você olha os noticiários e você diz, para onde é que esse mundo vai parar? Né? Onde é que esse mundo vai parar? O mundo caminha numa direção completamente perdida, sem rumo. Né? O Espírito Santo revela aí para Simeão que ele veria o Salvador. A Bíblia nos conta uma coisa interessante, que Salmo 25, 14, diz o seguinte, que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, algumas versões da Bíblia falam, é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Uma coisa linda, o Senhor conta segredo, Deus conta segredo para aqueles que o temem. Chega aí, deixa eu falar um negócio aqui no seu ouvido. Chega aqui pertinho, deixa eu te contar uma coisa. Foi isso que ele fez com Simeão. Deixa eu te contar uma coisa, Simeão. Deixa eu te contar uma coisa. O Senhor faz isso, o Senhor revela essas coisas. E de repente a gente vê um mundo que está caminhando e a gente pergunta, onde esse mundo vai parar? Onde esse mundo vai parar? E sabe o que acontece? Deus tem uma palavra especial para aqueles que o temem. E para aqueles que têm Jesus Cristo dentro do seu coração, tem luz. O caminho que a gente anda não é um caminho perdido, não é um caminho que você não sabe onde está pisando, porque você tem a confiança de que você está sendo iluminado pela luz do mundo, que você está sendo guiado pela luz do mundo. Se você enfrenta um momento de escuridão, talvez na sua vida, no dia de hoje, um momento de dificuldades, coloque esse momento debaixo da luz de Deus, debaixo da luz do mundo, debaixo da luz dos homens, porque Deus é o Deus que pode te iluminar. Deus é o Deus que tem resposta para todas as coisas. Não passe por uma manjedoura despercebido. Né? Quando você passar por uma manjedoura, e daqui até a próxima semana você vai passar por diversas, onde você for. No shopping center, no supermercado, em todos os lugares que você for, você vai ver um cartãozinho com um presépio, e no mínimo vai estar ali Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Às vezes vai ter uma vaquinha, às vezes vai ter um burrinho, vai ter uma ovelhinha. Eles vão estar ali, mas você vai passar. E essa semana você vai ver, você vai sair daqui hoje, você vai ver. E quando você passar e você vira uma manjedoura, lembra, você tem viva a esperança da luz dos homens. Você tem viva a esperança da luz dos homens. Não passe despercebido, né? Passe lembrando que você tem luz e você sabe para onde é que você está indo. Aliás, eu paro e faço uma pergunta. Você sabe para onde é que você está indo? Essa é uma boa pergunta. Porque a palavra de Deus nos diz, né, que quem tem a esperança de Jesus Cristo dentro de si, tem vida eterna. Porque crê no nome daquele que é o poderoso de Deus para poder salvar. Nosso último pensamento nessa manhã, não só essa esperança viva é uma esperança viva de reconciliação com Deus, de luz para os homens, mas é uma esperança viva de vida eterna. O verso 34 que a gente leu diz o seguinte, este menino está destinado a causar queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações seja revelado. E aí Simeão fala algo interessante para Maria, fala, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Eu imagino que esse verso
faz assim como outros que nos causam devaneios, né, e faz a gente ficar pensando, né, será o que passava na mente de Maria quando ela estava aos pés da cruz, chorando? Não de alegria e de emoção, porque pessoas estavam vindo de diversos lugares, estavam dizendo, eu vi uma estrela que me dizia que nasceu o rei dos judeus, eu ouvi anjos cantando, eu ouvi anjos dizendo, eu ouvi anjos adorando, dizendo que nasceu aquele que é o Salvador. Não alguém dizendo para ela, esse menino vai fazer corações serem abertos, mas agora ela está ali aos pés da cruz e chorando, porque o seu filho está pendurado, e sendo crucificado, né, sendo morto, e eu fico imaginando, será que essas palavras são partes daquelas palavras que a Bíblia diz que Maria guardava no seu coração, e sobre essas palavras meditava? Talvez quando ela estava ali aos pés da cruz, ela lembrou dessas palavras. A Bíblia não fala isso, eu estou só imaginando. Ela lembrou de Simeão dizendo para ela, a sua alma vai ter uma espada que vai te atravessar. Um sofrimento, uma história toda, mas todo esse sofrimento para nos dar vida eterna. As palavras de Simeão e de Ana talvez foram palavras que Maria guardou no seu coração. E quando ela refletia sobre isso, ela realmente pensava. É impossível não fazer assim, esse pulo de imediato da manjedoura até a cruz, porque é na cruz que Jesus completa a obra de reconciliação entre Deus e os homens. É Jesus, a palavra de Deus nos fala, 1 Timóteo capítulo 2, que é Jesus aquele que medeia, aquele que está entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele está ali. Jesus é o nosso advogado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala isso, capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, é nosso advogado. Jesus Cristo é nosso advogado. Ele fez todo esse plano de Deus, ele cumpriu todo esse plano de Deus para que a gente pudesse ter uma vida, para que a gente pudesse ter essa vida e uma vida eterna e nos garantir, nos deixar certos de que nós temos essa esperança de uma vida eterna. Manjedoura me faz lembrar disso aí, que eu tenho um Salvador. Manjedoura me faz lembrar que eu tenho um Redentor, ou seja, aquele que me comprou da escravidão, do pecado. A manjedoura me faz lembrar que eu tenho uma vida eterna. Toda hora que eu passo e olho, eu vejo algo como esse, é a primeira coisa que me vem à mente, ou as primeiras coisas que me vêm à mente, né? Porque eu já contei 2 outras coisas que me vêm à mente nas outras semanas, né? Que a manjedoura me faz lembrar que eu tenho esperança viva. Que quando a gente enfrenta dificuldades, que quando a gente enfrenta problemas, que nós temos um Salvador em quem nós podemos confiar, porque Ele se importa conosco, porque Ele faz por nós algo que nenhum ser humano teve condições de fazer. Ainda que quisesse, não teria possibilidade de fazer, porque só Jesus Cristo era o Filho de Deus único, né, sem pecado, né, que nos comprou e nos fez de um preço altíssimo a possibilidade, né, de ter esse acesso à presença do nosso Deus. Com certeza, o que Simeão tinha como cumprimento da promessa de Deus e o que fez ele ter certeza de que o que ele estava nos braços era o seu Salvador, era o seu relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. E Deus, assim como a gente mencionou agora há pouco, lhe contando os seus segredos e fazendo saber aquilo que era o desejo do seu coração. O Simeão é esse daí. Simeão é esse daí. E eu fico imaginando isso aí, nosso relacionamento com Deus. De vez em quando a gente passa por momentos, a gente passa por situações que a gente fica na dúvida. Será que é isso ou não a vontade de Deus? Será que isso é ou não a vontade de Deus? E quando a gente tem esses momentos, de identificação com o Senhor, a gente de fato sabe se é ou de fato sabe se não. Isso me faz lembrar de uma história, de um pensamento, obviamente, de vez em quando corre isso de acontecer, mas eu não sei o quando que aconteceu, e nem se aconteceu. Mas conta uma história que estavam 2 pessoas conversando e batendo papo, e um não cria em Deus por absolutamente nada, e o outro era um servo de Deus. E depois de conversa para lá, conversa para cá, e um dizia, eu não creio de forma alguma. E outro dizia, mas você precisa crer, porque essa é a revelação, é a verdade de Deus, é isso que vai transformar a sua vida. Ele falou, eu não creio, e para mim tanto faz. Ele falou, então deixa eu te falar uma coisa, eu creio.
Mas vamos imaginar que eu esteja errado. E o relacionamento com Deus é que faz nos saber que a gente não está errado. Mas vamos imaginar que eu esteja errado, diz esse cidadão. Mas se eu morrer e eu estando errado, o que vai acontecer comigo? Nada. Só cria uma coisa que não valia para nada. Agora é o seguinte, se você morrer e você estiver errado, aí você está perdido. Aí você está perdido. Porque você não creu em nada. Porque você não creu em nada. Mas eu mesmo, se eu estiver errado, eu estou bem. Porque não vai acontecer nada. Agora, se você estiver errado, você está perdido. E essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque quem tem essa verdade da palavra de Deus em si, tem a veracidade de tudo aquilo que é o que Deus tem revelado aos seus, por causa do seu relacionamento íntimo com Deus. Mas mesmo que fosse errado, que não é, nós estamos seguros. Nós estamos seguros, porque a nossa esperança é uma esperança viva e é uma esperança de vida eterna. Ela não para aqui, ela não para na morte. A morte é simplesmente uma porta de entrada para uma vida que vai durar eternamente. E essa manjedoura me faz lembrar disso. Essa manjedoura nos faz lembrar disso e deveria nos fazer lembrar sempre. Lembre disso quando você passar, então, mais uma vez por uma manjedoura. É uma esperança de reconciliação com Deus, é uma esperança da luz para os homens e é uma esperança de vida eterna que só existe e só acontece por causa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, né? Jesus Cristo nasceu, promessa se cumpriu. Deus está conosco, o Emanuel, Deus presente. Deus sempre presente. Quando Jesus estava ali com seus discípulos, os seus últimos momentos, e os discípulos talvez pensando, eu imagino que essa história de Simeão deve ter rolado, né? E o boato contou, a história era passada de uns para os outros, e eles diziam, mas Senhor, isso vai morrer agora, mas Simeão estava lá empolgado, que chegou agora a consolação de Israel, o alívio para Israel, isso vai morrer. Não se preocupa não. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar vocês com um Consolador. Jesus Cristo faz uma promessa. E mais uma das promessas que se cumpriu. E Ele foi, mas Ele deixou conosco presente, o Deus presente, o seu Santo Espírito, que se naquela ocasião, Simeão era parte das pessoas que tinham recebido de Deus uma coisa extra do Espírito Santo, agora o Espírito Santo está conosco de uma vez por todas, como a palavra de Deus fala, não sob medida, não sob encomenda, só para aquele trabalho, mas Ele está conosco eternamente até a consumação dos séculos. Nós temos Deus conosco, nós temos Deus presente. Lembra disso? Não deixe passar uma manjedoura despercebido, não. E quando você enfrentar dificuldades, quando você enfrentar problemas, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar problemas, lembre, o seu Salvador nasceu. Ele é a solução para todos os problemas da humanidade. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor mais uma vez.